Amigos, boa noite. É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para refletirmos um pouco a respeito das lições de Jesus interpretadas pelo codificador e também pelos Espíritos, quando nós, com o Espiritismo, temos, na realidade, o cristianismo redivivo. Vocês perceberam quanto é bom ter amigos, não é verdade? A Lívia é uma grande amiga nossa. Ela falou tão bem a meu respeito, que eu até fiquei impressionado comigo mesmo. Tão bem que a realidade vocês reduzam bastante, é a caridade das criaturas em favor desse que vos fala. Gostaríamos de dividir com vocês, nós estamos trazendo e lançando hoje aqui no Psinology, deixamos para lançar os nossos 3 últimos livros de nossa psicografia. São agora com esses 44. Para quem nunca havia psicografado, começamos a nossa psicografia em 2013 e nunca havíamos psicografado na vida. Quando o plano espiritual e você tem as suas responsabilidades com o plano espiritual, a coisa vai acontecer de uma maneira ou de outra. Todos os nossos livros psicografados, a renda é da Casa Espírita. Então, você hoje, comprando um livro, a renda fica para a Casa Espírita, porque, como responsável pelos livros, a editora entrega para mim com um preço de custo. Então, o centro só paga o preço de custo. O lucro, a receita, fica com o centro. Então, ao mesmo tempo que você auxilia o centro adquirindo um livro, 2 ou 3, porque hoje nós estamos lançando 3 livros, como já dissemos, você pode também levar para divulgação para pessoas, porque são obras objetivas, são fáceis, elas não são romances, porque o romance tem uma estrutura mais elaborada, são contos de criaturas que poderiam ser qualquer um de nós, numa experiência, nesta existência, ou também na existência espiritual. Nós trouxemos dessa vez o Sono dos Egoístas. Esse é um livro onde mostra uma programação espiritual e as consequências, ou seja, aquilo que eles alcançam e deixam de alcançar no planeta quando reencarnam. Um outro que é o Bastidores de uma Casa Espírita. São mentores espirituais que visitam trabalhos, situações e pessoas nas casas espíritas, para nós verificarmos o quanto o Paulo de Tarso tinha razão. Uma multidão de testemunhas vos acompanham. Ou seja, são mentores que avaliam não só as atividades, mas as pessoas e as posturas das pessoas diante das atividades dentro das casas espíritas. É extremamente interessante para nós verificarmos esse trabalho em conjunto, porque eles trabalham em conjunto com as pessoas que se candidatam a se voluntariarem nas casas espíritas. E, finalmente, Recordações de um Quase Morto, que trata de um processo de EQM, ou seja, de experiência quase morte, de um indivíduo que tem esse tipo de experiência e seus desdobramentos, não só a respeito, mas também aspectos desde o início da EQM e outros desdobramentos em relação à existência dele e no plano espiritual. Geralmente, nós fazemos umas promoções que impressionam as pessoas que vêm ao centro. Porque, assim, cada livro custa 10. Se você comprar 2, custa 20. Se você comprar 3, custa 30. Não é verdade? Então, é uma belíssima promoção. Mas hoje, se você comprar 2 ou 3, você leva de presente o Filhos Pródigos, que é um livro da nossa psicografia também. Então, se você comprar 2 ou 3, você leva esse Filhos Pródigos de graça. Ou seja, e espírita adora coisa de graça. Vide fila de passe. Não é verdade? Está sempre cheio. Bota preço, não vem mais ninguém. Então, como dissemos, é uma maneira de você colaborar com a casa, colaborar com a divulgação. De fato, é um marketing espiritual, porque, às vezes, nós entregamos um livro para uma pessoa e não temos a noção daquilo que pode ser na vida da criatura ou de outras pessoas que possam ter contato com ele. O quanto, de repente, nós mesmos, que podemos encontrar muitas pessoas que estão aqui, que podem ter sido despertados com uma página, às vezes de um magazine ou de uma obra
diante de dificuldades muito grandes. Muito bem, nós vamos, como vocês já viram a princípio, nós vamos falar um pouco a respeito de Jesus, Nicodemos e a reencarnação. Lembrando que este é um dos poucos aspectos ou ensinamentos que acabou ficando no Novo Testamento, porque vários deles foram suprimidos. Ficou o do Nicodemos, a passagem com o Nicodemos, e o João, que era o primo de Jesus, o precursor, que era o João, que era o Batista, que ele batizava. Então, o João, que depois ficou o nome composto João Batista, ele vai se referir a João Batista como o profeta Elias reencarnado. São as duas referências, esta com algumas interpretações que levam a uma situação não reencarnacionista, quando Jesus falava com Nicodemos abertamente sobre o aspecto da reencarnação. Evidentemente, pessoal, a terminologia não existia, reencarnação. E havia confusões da mesma maneira que nós vamos encontrar na sociedade de hoje, não é? Na sociedade contemporânea. Pessoas que não entendem o processo ou sequer aceitam o processo em si, ou por vezes distorcem o entendimento a respeito. Imaginemos numa época, nós estamos falando, imaginemos 2000 anos atrás, ou um pouco mais, onde Jesus, por exemplo, em algumas operações em criaturas catalépticas, este foi o caso de Lázaro, o irmão de Maria, não Maria sua mãe, que Maria, irmã de Lázaro, vai chamar Jesus, dizendo que a Lázaro havia morrido, e é aquele caso que ele pede que tirem o Lázaro. Na verdade, não se inumava a pessoa, porque se você enterra a pessoa, não tem oxigênio, se o indivíduo for cataléptico, ele morre por asfixia. Um dos grandes casos conhecidos no Brasil foi o ator Sérgio Cardoso, que depois que fizeram lá o processo de abertura do túmulo, encontraram ele ao contrário dentro do caixão, porque ele era um cataléptico. Há 3 anos atrás, em uma cidadezinha do Paraná, no estado, um rapaz foi levado para o necrotério e dado como morto, porque em vários hospitais ao redor do mundo, lamentavelmente, não se faz o eletroencefalograma. E se usa a prova do bafo, que é exatamente a colocação do espelho, e se apresentar alguma condensação, o indivíduo está vivo. No entanto, o cataléptico, o nível todos os órgãos do funcionamento do cataléptico é tão sutilizado que esse tipo de condensação não acontece. Só no caso de termos, de fato, um eletroencefalograma. Se o eletroencefalograma der traço, você só vai voltar na próxima reedição. Mas o rapaz em questão, graças a Deus, ainda não havia sido feita a autópsia. Ele era um cataléptico e levantou no necrotério. Então, aí foi milagre, essas coisas. Há uma médium conhecidíssima que desencarnou em 1980, Ivone do Amaral Pereira, uma das obras dela é Memórias do Suicida. Ela levantou na sua adolescência, no velório, 3 vezes, em 3 oportunidades diferentes. Não ficava ninguém para conferir, não é? Mas o fato é que ela levantava. Enfim, imaginemos 2000 anos atrás situações dessa natureza, quando ele diz Lázaro, vem para fora. Ou então a menina, filha de Jairo, que ele chega e diz para as pessoas, ela não está morta, apenas dorme. E as pessoas não gostaram do que ouviram, porque acharam que ele estava fazendo chacota da dor da família. E, ao contrário, ele chega na menina e diz, Talita, que não era o nome dela, Talita quer dizer menina, levante-se. E a menina levantou-se, que ela tinha também catalepsia, e ele, com a injunção magnética que fazia, verdadeira fluidoterapia magnética na pessoa, ele restituía a capacidade de administração do espírito no corpo que estava, por um período, neutralizado. Bom, falando de reencarnação, então, o que ficou mais ou menos foi o caso já mencionado de Elias, o João Batista, seu primo, e o Nicodemos, quando, na realidade, nós começamos com a figura de um príncipe. É uma história de um príncipe oriental, mas esse está bem ocidentalizado, né? Mas conta esta lenda que um príncipe... príncipe tem que ser bonitão, né? Não podia ser assim um negócio caindo aos pedaços, aí, porque aí não é príncipe. Esse aqui já é aquele encantado, sabe? Esse é o encantado.
Muito bem, aí conta-se a história que um príncipe, certo dia, construiu, né, para o seu prazer apenas e para os seus súditos, um castelo de livros. Aí ele mandou construir um castelo de livros, fechou a porta, a chave, e pegou a chave e desapareceu com a chave. E falou que as pessoas, quem pudesse encontrá-la, que teria acesso ao castelo. Os mais apressadinhos correram para fazer algumas chaves, etc., mas não abriu. Nenhuma delas eles alcançaram sucesso. Aqueles mais descrentes disseram que nada. Ele fez a chave e guardou a chave com ele e ficou tudo por isso mesmo. E aqueles outros que não tinham muito interesse pelo processo, que vivem assim aquela situação comodista, nem sequer foram atrás da chave. Mas alguns indivíduos ficaram procurando, pesquisando durante muito tempo, e acharam, depois de certo tempo, uma chave já, né, não estava nova, já era uma chave enferrujada, etc., mas abriu a porta. Quando abriu a porta, os cientistas de plantão chegaram lá e disseram: isso não é possível. Isso não é possível porque a chave não está enferrujada, está velha, etc. Como é que você pode dizer que esta era a chave verdadeira? Questionaram o príncipe. Ele disse assim: eu só posso garantir-lhes que a chave abriu a porta. Simples assim. A reencarnação passa exatamente por esses aspectos que nós acabamos de mencionar. Os apressadinhos procuram logo as informações e querem que elas aconteçam com o tempo deles e acabam se desiludindo rápido. Outros são descrentes por natureza, né? E outros são completamente acomodados. Enquanto outra parte diz que simplesmente não é possível. No entanto, se nós formos analisar a nossa própria evolução, se ela não existisse, nós não teríamos saído, aliás, nem teríamos chegado nas cavernas, não teríamos saído do primitivismo. Né? Todos nós temos histórias em nós cujas tendências contam aquilo que nós efetivamente somos. Não é verdade? Isso é questionamento no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: é possível saber o que eu fui em outras existências? E a resposta é positiva. Sim, é. E ele, como pesquisador que era, disse: como? Ele disse: basta que você analise as suas tendências. Simples assim. Analisando as nossas tendências, está aí a história daquilo que nós, efetivamente, não a vestimenta que utilizamos, mas sim aquilo que somos de verdade. Não é? Simples assim. Basta que nós procuremos nos conhecer e nós encontramos essa realidade. Nicodemos, que era um doutor da lei, cujo nome diz Senhor do povo, Nicodemos, ele era uma criatura, o doutor da lei, ele era uma criatura, um misto de senador com um religioso, onde eles legislavam e, ao mesmo tempo, eram autoridades religiosas. E ele foi procurar Jesus às escondidas, à noite, porque não pegava bem. A mesma história se deu com o próprio Públio Lentulus, na configuração de Públio Lentulus, que foi o Emmanuel, o mentor de Xavier, que ele vai procurar Jesus também às escondidas, porque Públio Lentulus, na Palestina, é um senador romano. E aí o Nicodemos foi procurá-lo. E quando vai procurar Jesus, etc., ele vai exatamente questionar. Está registrado no apóstolo João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12, que nós gostaríamos aqui de relembrar rapidamente. Diz, então, registra João: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, ele era um doutor da lei. Olha a compreensão que ele tinha. Um processo de, não é? Um misto de ressurreição, que é voltar para o próprio cadáver, com alguma coisa de querer voltar para o ventre materno, no corpo que estava utilizando. E isso porque era um indivíduo com um nível intelectual e religioso, de conhecimento religioso, bastante razoável. E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui já começam as confusões em cima deste ensinamento do Cristo. Mas vamos lá. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito. Imagina você conversar com Jesus. E você ainda ficar fazendo aquelas perguntas. Mas como é que eu posso fazer, Jesus? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus, meu Deus do céu. Imagina se a gente estivesse na posição de Jesus. Onde é que eu fui amarrar o meu burro? Não é verdade? Você tem que amar muito, muito, para você vir numa sociedade há 2000 anos atrás, que a começar do próprio irmão, que era o Tiago, judeu ortodoxo, as pessoas, o ortodoxo não tomava banho nunca. Você imagina você ali no meio, espírito evoluído, naquele budunzão danado. Você tem que amar muito, não é verdade? Não tinha escova de dente, não tinha sabonete, não tinha nada dessas coisas. A gente reclama, não é verdade? E tem situações que as criaturas, há bem pouco tempo atrás, não tinham como básicas. Mas está aí. Ele continua: necessário vos é nascer de novo, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É assim com todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disto? Incrível, né? Na verdade, olha, Jesus, toda vez que ele faz a afirmação, ele fala em nome da verdade. Porque um espírito que diz, eu e o Pai somos um, ele não está falando de aspectos de perda de individualidade. Ele está dizendo que ele está literalmente ligado na mente divina, o que a gente não consegue entender, o que seja isso. Palidamente seria enfiar um chip no cérebro e ter toda a informação que está acontecendo no planeta neste momento, sem que você tenha algum problema de natureza mental em vivenciar essa realidade. Isso é ser num entendimento muito inferior daquilo que Jesus está falando a respeito. E ele diz, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. É o que ele está dizendo. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se falar das celestiais? Fantástico, né? Se está aqui entre nós situações que são simples de entendimento e as pessoas colocam pontos de interrogação, imagine se vem um nível de informação muito maior do que essa que já está à nossa disposição. Veja como a verdade, ela é a luz que tem que ser dosada à medida da evolução da criatura, porque senão ofusca. Então ela nós à medida que nós somos, é só ver a relação nossa com a divindade. À medida que nós evoluímos, a divindade foi se transformando para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Começamos na litolatria, que adorávamos pedra. Temos certeza que muita gente tem cristais em casa. Esses são aspectos atávicos da vida. Nesta relação, porque o espírito não muda assim. Se mudasse assim, nós, de um dia para o outro, com uma noite de sono, nós seríamos uma outra criatura no dia seguinte. Porque o que é uma reencarnação para uma criatura que é imortal? Um dia,
Uma hora? E como não se muda assim? Não se pode mesmo, porque ninguém é violentado no seu livre-arbítrio. Então, na realidade, se fosse para ter mudança significativa, nós fazemos o processo, não que as pessoas precisem ficar preocupadas com essa informação, mas nós fazemos um processo de desencarne e reencarne todos os dias. Porque todas as vezes que nós dormimos, nós saímos do corpo. A gente morre de medo de morrer e treina toda noite. Vá treinando, um dia você consegue. Olha que beleza. Não é? Mas você sai todo dia do corpo. Se fosse esta a realidade, nós voltaríamos transformados, sim ou não? Porém, isso não acontece, porque ninguém vai ser agredido. E os espíritos, a criatura não muda de uma hora para outra. Ela muda quando ela vai se conscientizando gradativamente e aceitando a necessidade de fazer a mudança. Continuando, vamos ver o que o Kardec fala no livro no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito do assunto. Por exemplo, a questão da água foi interpretada como água do batismo, que foi uma inserção num dos concílios católicos. E a palavra espírito foi substituída por Santo Espírito, que foi outra inserção. Daí, há uma outra configuração. O elemento criador, ou da onde toda a matéria saía de acordo com os conceitos da época, era da água. Quando Jesus fala da água, ele fala realmente a respeito do corpo. Não tinha nenhuma relação com a água de batismo. E quando ele fala de espírito, ele não fala de Espírito Santo ou de Santo Espírito, ou de espírito evoluído. Ele fala do espírito, ou seja, da criatura que reencarna. Por isso que Kardec diz, Jesus consolida a sua abordagem no dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Kardec conclui, então, o corpo procede do corpo e o espírito independe deste. Mas Kardec continua analisando essa passagem belíssima. Diz, o espírito sopra, Jesus fala, não é? Onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Kardec, então, faz a seguinte análise. Trata-se aqui do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Olha como Jesus foi mais profundo do que pura e simplesmente uma informação sobre reencarnação. Ele vai falando, de acordo com a capacidade de entendimento da criatura, ele vai fazendo colocações que são adequadas para o momento daquele que tem dúvida. Mas diz Jesus, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois conheceríamos o seu começo. Esta passagem é a consagração literal da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Na realidade, quando ele diz, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, Jesus está dizendo exatamente que ele conhecia a respeito das vidas sucessivas e todos os vastos programas dos seres que aqui habitam, por isso falava do que sabia e via. Até porque, como senhor planetário, ele tem a responsabilidade, desde o momento que o orbe terrestre se desloca, não é? A massa se desloca da estrela, que nós chamamos de Sol, ele recebe a responsabilidade não para lidar com aspectos religiosos, para a evolução não só do planeta, como do princípio inteligente que habitaria nele, que, em se desenvolvendo, chegaria à condição de espíritos. Da mesma maneira que nós continuamos a ter o princípio inteligente evoluindo no nosso planeta, não é? Através de estágios no vegetal, no mineral, no vegetal, no animal, para, claro, chegar ao espírito, não nesta configuração fantástica que nós já alcançamos numa evolução até que muito rápida, não aos saltos, mas muito rápida. Mas esses seres, esse princípio inteligente e o princípio espiritual, fará, então, as suas alterações, etc., em outros planetas, em planetas primitivos, coisa que nós não nos encontramos mais, né? Já estamos na condição de de espíritos em expiação e provas, indo para
a regeneração, podendo então alcançar a condição de espíritos que estão se regenerando. Não significa que o bem impere integralmente, mas nós teremos, né, uma parcela, um percentual significativo de bem entre a humanidade. Isso é uma conquista nossa. Quando olhamos os quadros, por vezes, desagradáveis no planeta, entenda o seguinte: a evolução não se dá por igual, porque nós somos semelhantes, não somos iguais. Por isso que existem as diferenciações mais do que lógicas, etc. Mas a grande realidade até porque é patente, nunca se foi tão solidário desde quando Jesus passou pelo planeta até hoje. A ponto de que eventos que acontecem em locais que você, às vezes, não tinha conhecimento, ou nós não tínhamos conhecimento, nem do local, sequer daquelas criaturas, sociedade se mobiliza para fazer algo. Se não faz algo, há um processo de indignação. E tem aquele mais pessimista que diz assim: só se indignar não basta. É verdade que não basta, mas nós temos que concordar que o fato do indivíduo já se indignar já coloca-o numa condição de não aceitação daquilo que está acontecendo. Porque até bem pouco tempo atrás, a vida do outro não tinha valor, como a nossa também nenhum. Não é verdade? Olha o quanto nós mudamos. São esses aspectos a serem valorizados no processo da reencarnação. Nós não somos espíritos com defeitos, criaturas deste ou daquele jeito. Nós somos espíritos em evolução. O espírito em evolução, ele é uma criatura que está em aprendizado. Por isso a necessidade de valorizar aquilo que você está aprendendo hoje, aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Não faz sentido? Valorizar como? Valorizar é exatamente procurar relacionar-se com o outro, até porque reencarnação é isso. É exercício de relacionamento. Se te disserem que você reencarnou para sofrer ou reencarnou para pagar, tenha na frente dessa criatura um chilique nervoso, porque ele nunca mais vai querer falar com você a respeito desse assunto. Porque nós reencarnamos para exercitar relacionamento. E na primeira sociedade que se chama família. Que, conforme Chico Xavier sempre dizia, era: Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que faz com que nós reencarnemos e exercitemos o amor só inicialmente com 5 ou 6 pessoas. Nem precisa reencarnar e amar toda a população de Orlando, por exemplo. Principalmente os turistas que vêm para cá em tempo integral. Olha que beleza, né? Só aquele pessoalzinho que às vezes nós ou eles dizem assim: não vem não, com o dedinho geralmente é assim, que eu conheço você muito bem. Não conhece. Porque nós não nos conhecemos bem, como é que a gente vai conhecer o outro? É muita petulância. Mas a realidade é que é ali. Como diz Emmanuel, é o cadinho. Você lembra do cadinho nas aulas de ciências em laboratório, né? É o cadinho redentor das almas. Que aquilo sempre está fervendo. Aí você diz assim: que bom que eu moro sozinho. Não se engane. Porque as criaturas com as quais a gente se relaciona não precisam ser parental, esse relacionamento não precisa ser parental. Basta o relacionamento de confiança no outro. A gente sempre tem. Quando não tem em casa, tem no escritório. Tem nos locais onde nós, né, temos um relacionamento. Aí reencarnamos para exercitar esses aspectos, que é uma beleza. Não precisa ser doído. Não precisa. Ok? Dá para amenizar. Amenizar. Quando a coisa é muito séria, dá para amenizar. Porque tem situações que não dá para alterar. Então dá para amenizar. Vale a pena pensar nisso. Divaldo, na psicografia de Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, vai nos dizer o seguinte, confirmando o ensinamento dos próprios espíritos. Se Jesus não fosse reencarnacionista, a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte, por faltar-lhe justiça,
na sua mais alta expressão, proporcionando ao infrator a oportunidade reeducativa. Reencarnação nos proporciona a oportunidade de fazermos melhor aquilo que não tivemos, de repente, condição de fazê-lo, e se fizermos bem, para fazermos melhor ainda. É como a coisa funciona. Não é vir para cá para reviver pura e simplesmente aquilo que nós passamos. Se fosse assim, não precisava reencarnar. Não faria o menor sentido. Por isso que Jesus, por exemplo, ele não curou todo mundo. Ele não curou todo mundo. Da mesma forma que o próprio processo da ressurreição não poderia ser real quando ele diz Lázaro, vem para fora. Lázaro era um nome, a mesma coisa se entrar no cemitério e dizer José, vem para fora. Imagina, ele levantar gente de tudo quanto é tumba. Então não acontece isso, ou seja, era um processo único, como ele também não curou todo mundo. Por que ele não curou todo mundo? Simples, ele identificava de imediato, olhando o perispírito da criatura, olhando a estrutura mental da criatura, olhando o espírito, ele identificava de imediato quais eram os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não. Porque você tem que considerar, nós temos que considerar as provas e expiações. De repente, se eu me submeto a uma prova que deva durar a existência inteira e ela se diz respeito a uma enfermidade, eu posso obter alívio dela, mas não vou resolvê-la por inteiro, se for o caso. Se eu tenho uma prova para passar e ela tem término na existência, eu posso alcançar o resultado positivo, se for o caso da saúde, numa mesma existência. Ou então, administrá-la, ou seja, resignar-se. Resignar-se não é bater palma para o problema, não é gostar de sofrer, é aprender com o processo. Sempre, André Luiz que diz no livro Sinal Verde, pela psicografia do Chico, a dor é um aviso de que algo não vai bem. E se é um aviso, é verificar por que é que este aviso está surgindo? Para ir buscar a causa e não ficar trabalhando no efeito. Esses são os aspectos que a doutrina vai nos trazendo, nos auxiliando ao processo de autoconhecimento. Lamentavelmente, como nós iniciamos a nossa palestra, e que estranhamente muitas religiões do tronco do cristianismo, tenham excluído a reencarnação e, com isso, perdeu-se aspectos de justiça e também de tudo aquilo que ela ofereça de oportunidades para o indivíduo e para as criaturas às quais nós amamos. Imagine para uma mãe, você dizer para uma mãe, o seu filho foi para o inferno. Ela vai preferir ir com o filho para o inferno. Não é uma realidade? Que consolo você dá para uma criatura se você limita a condição de relacionamento com essas pessoas que nos precederam para a pátria espiritual e a condição de não ter uma nova oportunidade para reajustar-se diante de si mesmo ou até mesmo dar continuidade num trabalho positivo que vinha fazendo. Lamentavelmente, em 325 da nossa era, no Concílio de Nicéia, o imperador romano Constantino, que até apagou aqui, que é este cidadão que aqui está, ele era conhecido como grande, apesar de ser baixinho. E a sua mãe, Helena, que depois foi canonizada, suprimiram as informações a respeito da reencarnação no Novo Testamento. A Helena, que foi canonizada, foi aquela que 300 anos depois, que foi quase por volta do ano 300, ela foi até a Palestina e achou 3 gravetos que eram da cruz do Cristo. Vai ser bom para localizar madeira lá na Palestina 300 anos depois. E aí, obviamente, a canonizaram. Eu venho de família católica praticante, onde na minha infância e parte da adolescência eu fui um católico praticante. E aí caíram na besteira de dizer para esse que vos fala que no anel do bispo tinha um pedaço da cruz do Cristo. O bispo tinha que fugir de mim, porque eu ia com o bico para querer beijar aquele anel toda vez que eu via o tal do bispo. Porque aquilo lá era beijar um pedaço da cruz do Cristo no anel do bispo.
Olha as criações que, não é, vão se fazendo em torno de situações que não têm o menor sentido. Mas aqui está ele, e parece, muito provavelmente, ele deve estar reencarnado como expositor ou expositora espírita, dizendo que não era nada disso que ele disse naquela época. Mas não ficou só por isso, porque a Teodora, que era a esposa do Justiniano, a Teodora está aqui, ela, no segundo concílio de Constantinopla, que foi no ano de 553, ela influenciou o imperador para que a crença na reencarnação fosse banida dos dogmas da Igreja. O concílio validou o ato de Constantino, declarando herético o conceito da reencarnação. E aí está o cidadão que era o Justiniano, não, o marido da Teodora. É fácil entender. O Justiniano conheceu a Teodora e se apaixonou pela Teodora, que era uma meretriz. Aí a Teodora gentilmente eliminou as colegas de trabalho, porque não pegava bem, uma coisa assim. E ela também era uma escravocrata. Então, ela negociava com escravos. Como é que você vai, né, ficar numa situação de negociação com escravo, mais aquilo que eu já havia feito com as amigas, e ainda tinha um processo reencarnatório, e também tinha um outro problema, os nobres sustentavam a igreja, e você ia dizer para nobre que ele ia reencarnar, poderia reencarnar plebeu, era um problema. Aí ela chegou para o Justiniano e deve ter dito assim, ô Juju, e aí ele, né, se encantou, né, evidentemente, porque ele era apaixonadaço por ela, ela disse, tira esse negócio daí. E aí foi suprimido e considerado, não, já estava suprimido, foi considerado heresia. Então é a mesma coisa que nós aqui decretássemos que o sol não poderia mais nascer a partir de amanhã. Ponto, o sol não nasce, acabou, está decretado. Simples assim, decretou-se. Reencarnação não existe, acabou. Ah, mas o que é que acontece? Bom, isso não é reencarnação, é outra coisa. Mas a gente consegue ver, não é? Por exemplo, muitos aqui já devem ter tido essa oportunidade de ter o seu filho ou a sua filha, até mais ou menos os 3, 4 anos de idade, fazendo perguntas como se fosse um adulto, ou dando respostas como se fosse um adulto. Devemos ter muitos casos. Até porque a organização fisiológica ainda não tem total predomínio sobre o reencarnante, que, segundo você poderá constatar no capítulo 13 do Missionários da Luz de André Luiz, a reencarnação se fecha mais ou menos aos 7 anos de idade. A criança, até esse período, até essa faixa etária, está em processo de reencarnação. É comum a criança ter contato não só com os amigos imaginários, que a psicologia já sabe de há muito, mas com espíritos. Brincar com espíritos, dizer que tem aquele dentro de casa e coisas do gênero. À medida que o corpo vai exigindo mais do espírito, ele vai neutralizando esses aspectos da lembrança. Tanto é que existem casos comprovados, inclusive, por pesquisadores americanos, onde a mãe estava trocando o menino, e aí o menino não parava, etc., estava com uns 3 anos de idade, a mãe pegou e deu-lhe uma certa chacoalhada e falou, para com isso, e foi muito dura com ele, e o menino, de repente, parou e disse assim, quando eu era seu pai, você não falava assim comigo. Porque a reencarnação tinha sido muito, muito rápido. Igual na sua casa? Ela falou, igual em casa, deve ser um problema. Porque, na realidade, eles nos contestam assim de uma maneira impressionante. E o que não deve causar espanto, porque ele adentra por instantes na personalidade anterior. E, de repente, é por isso que, às vezes, a gente diz assim, nossa, o meu filho até 3, 4 anos de idade era um gênio. Depois de 4 anos de idade, ele virou medíocre. Não é? Porque, no final das contas, o corpo neutralizou essas recordações passadas, mostrando, mas para quem não quer, né, de repente, ver, é por isso que Jesus disse que tinha que ser olhos de ver. Aí é fruto de imaginação, entrada em inconsciente coletivo, influência da escola, influência de adultos, aí as mais diversas informações para tentar encobrir alguma coisa que é impossível a cada dia que passa. Aí
Nós voltamos para o aspecto do castelo do livro. Quem é que tem essa possibilidade? A doutrina traz a chave para todos nós a respeito de reencarnação e de tudo aquilo que diga a respeito à evolução do espírito. Mas ela não traz uma, ela traz três. Três por quê? Porque, na realidade, funciona da seguinte maneira, filosoficamente, por meio da filosofia espírita que questiona, cientificamente, por intermédio da ciência espírita, utilizando da mediunidade e tendo contato, adentrando na dimensão espiritual, tendo contato com as criaturas, quando não, inclusive, em trabalhos de aparição tangível, que nós podemos até dialogar diretamente com o espírito em trabalhos efetivamente dessa natureza, utilizando mediunidade. E religiosamente, através da religião espírita, que não é um processo de normas, etc., mas é a religação criatura-criador, é a espiritualização do ser. Por isso que Jesus sintetizou aspectos para o exercício evolutivo da criatura, dizendo que bastavam 2 únicos mandamentos, aonde estavam totalmente condensados os ensinamentos dos profetas e as leis. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Naturalmente, em 1854, vai o codificador começar o seu trabalho de trazer o cristianismo redivivo ou o Consolador Prometido, quando ele vai pela primeira vez observar os eventos das mesas girantes. Aqui são 4 criaturas e a mesa, como você pode ver, está suspensa e eram aquelas atividades que eram de brincadeira de salão. Kardec, então, conta exatamente as suas primeiras experiências nessa obra, ou seja, obras póstumas, onde ele narra as primeiras experiências que ele teve com as mesas girantes. No livro Reencarnação em Foco, do Alberto de Souza Rocha, ele diz assim: nós temos a chave autêntica que esclarece as graves questões das desigualdades sociais, do sofrimento das criaturas, das mortes prematuras, das grandes expiações individuais e grandes expiações coletivas. Só a reencarnação pode trazer informação a respeito disso. Senão, Deus seria um carrasco. Na realidade, existe no universo, ou no multiverso, como já se prefere a colocação, dado que são dimensões deste que nós não conhecemos nada ainda, leis que são de amor para que as criaturas possam se desenvolver através do amor e não pela dor. Na realidade, nós, quando estamos fora do nosso equilíbrio, porque somos o quê? Deuses em potência, segundo o ensinamento do próprio Cristo, quando disse-nos que somos deuses. Naturalmente, quando não estamos fora do nosso centro, a nossa própria condição inconsciente, porém potencial de bondade, cuja condição é de fatalidade evolutiva, significa o seguinte: nós temos, durante um certo período, 3 aspectos fatais na existência da criatura. Durante os períodos que nós vamos precisar, será fatal o processo de reencarnar como desencarnar. Não tem como. Na verdade, mas eu não acredito em reencarnação. Não é questão de crença. Eu não aceito, não é questão de aceitação ou não. A minha religião não aceita. Não é questão de religião, é metodologia evolutiva, é processo. Vai reencarnar e acabou. E como vai desencarnar? Como vai desencarnar? Mas eu não quero mais, vai. Simples assim. Mas eu vou demorar muito. Graças a Deus. Né? Porque é melhor demorar aqui do que ficar dando trabalho lá no plano espiritual para mentor, etc. Porque, lamentavelmente, como diz André Luiz, é grande o número de pessoas que chegam muito tempo antes da hora, por serem apenas estressadinhos e mau humor, e manterem o mau humor. Claro que fura a fila, chega sempre em primeiro lugar. Né? É o fato. Mas é uma realidade.
Então, a reencarnação vai nos explicar isso, e nos aspectos centrais é a chave autêntica dela que faz isso. Então, naturalmente, se sejam quais forem as aflições que nos aturdem, as frustrações, as perdas sofridas, os distúrbios físicos, as limitações intelectuais e morais que nos têm conduzido a repetidos insucessos, lembremos-nos do diálogo entre Jesus e Nicodemos, como um mestre a sentenciar a grande lei dos destinos humanos. É preciso nascer de novo. Em relação à reencarnação, um certo expositor espírita, numa oportunidade de uma palestra, uma vez contou a seguinte passagem. Ele estava fazendo a palestra e disse assim: uma criatura que traga luz para a sua vida, que traga luz para a sua família, que pode, inclusive, iluminar os seus caminhos, que pode iluminar os caminhos das pessoas que você ama, essa criatura é um ou uma missionário, não é isso? Não, é o eletricista, que ele pode exatamente fazer isso por você, trazer luz para você, para a sua família, para a sua vida, etc. O eletricista faz isso muito bem. É interessante que ele faz a seguinte colocação. Ele fez essa colocação e aí ele de novo contou essa passagem de novo. Ele contou de novo. Aí, se tinha pouca gente que já tinha achado graça, quando ele contou de novo, ninguém achou graça. Aí ele contou pela terceira vez. Aí as pessoas acharam, além de não achar graça, ainda ficou uma coisa desagradável. Aí veio a pergunta que está relacionada com a maneira de ver a reencarnação. Se você ouve uma história engraçada mais de uma vez e não acha graça, por que é que você chora mais de uma vez em cima do mesmo ponto, em cima da mesma situação experienciada? Diante do processo da vida, pense nisso, exatamente nisso. Por que é que nós não rimos mais pela segunda e pela terceira vez diante da história engraçada contada, mas choramos mais de 2 ou 3 vezes em cima da mesma situação ocorrida? Pense nisso. Muita paz.